A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 254 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o capítulo 31 do livro de Jeremias, o capítulo 14 do livro de Daniel e do livro dos Provérbios, do capítulo 16, leremos os versículos 22 a 24. Livro de Jeremias, capítulo 31. Naquele tempo, oráculo do Senhor, eu serei o Deus de todos os clãs de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que sobreviveu da espada encontra graça no deserto. É Israel a caminho de seu lugar de repouso. De longe o Senhor me apareceu. Com amor eterno eu te amei, por isso te atraí com misericórdia. Vou reconstruir-te, e construída serás, Virgem Israel. De novo pegarás o pandeiro e sairás dançando alegremente. De novo plantarás vinhedos nos morros da Samaria, e os mesmos que plantarem colherão os frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão sobre as montanhas de Efraim: levantai-vos, subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor: aclamai a Jacó com alegria, cantai hinos à primeira das nações. Soltai a voz, cantai, dizei: Senhor, salva o teu povo, o resto de Israel. Pois vou trazê-los da terra do norte, dos extremos da terra hei de reuni-los, entre eles cego e aleijado, mulher grávida e parturiente. Em grande multidão voltam para cá. Chegam chorando, suplicantes, eu os reconduzo. Faço-os caminhar entre arroios de água, por caminhos planos, onde não tropeçam. Pois eu sou pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Escutai, nações, a palavra do Senhor. Anunciai às ilhas distantes e dizei: aquele mesmo que dispersou Israel vai reuni-lo novamente,
e dele cuidará qual pastor do seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Jacó, livrou-o da mão de outro mais forte. Chegarão jubilosos às alturas de Sião, acorrerão aos benefícios do Senhor. Trigo, vinho, azeite e crias das ovelhas e do gado, cheios de vida como horta irrigada, ninguém mais vai desfalecer. A jovem dançará alegre em coro, juntamente com jovens e velhos. Mudarei seu luto em júbilo, e os consolarei e alegrarei sua tristeza. Saciarei os sacerdotes com carnes gordas, e o meu povo se fartará com meus bens. Oráculo do Senhor. Assim diz o Senhor. Ouve-se um clamor em Ramá, lamento, choro e amargura. É Raquel que chora os seus filhos e recusa ser consolada, porque eles já não existem. Assim diz o Senhor: descansa tua voz do gemido e das lágrimas os teus olhos, pois teu sofrimento será recompensado. Oráculo do Senhor. Eles voltarão da terra inimiga. Há esperança para teu futuro. Oráculo do Senhor. A seu território voltarão os teus filhos. Bem ouvi Efraim se queixando. Tu me corrigiste, e eu fiquei corrigido, como novilho ainda não amansado. Faze-me voltar, e eu voltarei, porque tu és o Senhor meu Deus. Depois que me fizeste voltar, eu me arrependi. Depois que me fizeste compreender, bati no peito. Fracassei, fiquei envergonhado, porque eu carregava a infâmia da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido? Não é ele o filho de meu deleite? Quanto mais dele falo, com mais saudade me lembro dele. Por ele minhas entranhas se comovem, íntima compaixão lhe mostrarei. Oráculo do Senhor. Põe marcos, finca estacas, para te guiar. Presta atenção em tua estrada, o caminho por onde andaste. Volta, Virgem Israel. Volta para as cidades que são tuas. Até quando andarás perdida, filha rebelde? Sim, o Senhor cria algo novo na terra. A mulher rodeará o homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu reverter o destino deles na terra de Judá e suas cidades, novamente se dirá: o Senhor te abençoe, morada da justiça, montanha sagrada. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, os lavradores e os pastores de rebanhos todos juntos, pois aliviarei quem está esgotado e saciarei quem está com fome. Então acordei e percebi que meu sonho fora suave. Dias virão, oráculo do Senhor, quando farei da casa de Israel e da casa de Judá uma sementeira, com semente de homens e semente de animais. E assim como vigiei para arrancar e derrubar, para devastar, destruir e arruinar, agora cuidarei de construir e plantar. Oráculo do Senhor. Naqueles dias ninguém mais dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada qual morrerá por sua própria iniquidade. Ficará com os dentes embotados quem comeu as uvas verdes. Dias virão, oráculo do Senhor, quando hei de fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, aliança que eles romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo do Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel a partir daqueles dias, oráculo do Senhor. Colocarei a minha lei nas suas entranhas e a gravarei em seu coração.
Eu serei o seu Deus e eles o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar seu irmão, dizendo-lhe: conhece o Senhor. Do menor ao maior, todos me conhecerão, oráculo do Senhor. Pois perdoarei suas iniquidades e de seu pecado não mais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá ao sol para iluminar o dia, as leis da lua e das estrelas para iluminar a noite, que balança o mar e as ondas se agitam. Senhor dos exércitos é seu nome. Só se essas leis desaparecerem diante de mim, oráculo do Senhor, a semente de Israel cessará de ser uma nação diante de minha face todos os dias. Assim diz o Senhor: se alguém for capaz de medir o céu lá em cima, ou de sondar os alicerces da terra lá embaixo, então rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo o que fez, oráculo do Senhor. Dias virão, oráculo do Senhor, quando a cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta do ângulo. A corda de medir irá direto até o morro de Gareb, e de lá em direção a Goá, e todo o vale dos cadáveres e das cinzas, até a torrente de Cedron, e até a torre da porta dos cavalos, a leste, tudo será consagrado ao Senhor. Jamais será demolido nem destruído. Livro de Daniel, capítulo 14. O rei Astíages foi reunido a seus pais, e Ciro, o persa, assumiu o seu reino. Daniel comia à mesa do rei e era o mais considerado de seus amigos. Os babilônios tinham um ídolo de nome Bel. Com ele gastavam todos os dias 12 sacas de flor de farinha, 40 ovelhas e 6 barricas de vinho. Também o rei cultuava esse ídolo e todos os dias ia adorá-lo. Daniel, porém, só adorava o seu Deus. O rei lhe perguntou: por que não adoras a Bel? Daniel respondeu: porque não presto culto a ídolos feitos por mãos de homem, mas só ao Deus vivo, que criou o céu e a terra, e tem o poder sobre toda a carne. O rei respondeu: e não achas que Bel é um Deus vivo? Não vês quanta coisa ele come e bebe todos os dias? Daniel disse, sorrindo: não te deixes enganar, ó rei. Por dentro Bel é de barro e por fora é de bronze, e jamais comeu ou bebeu coisa alguma. Furioso, o rei chamou os sacerdotes de Bel e disse-lhes: se não me disserdes quem é que come tudo o que se gasta, morrereis. Se, porém, me provardes que é Bel quem come tudo isso, então é Daniel quem vai morrer, porque blasfemou contra Bel. Daniel disse ao rei: faça-se segundo a tua palavra. Eram 70 os sacerdotes de Bel, sem contar suas mulheres e as crianças. O rei foi com Daniel até o templo de Bel. Os sacerdotes de Bel disseram: nós vamos sair, e tu, ó rei, manda depositar lá a comida e deixar o vinho. E depois trancas a porta, lacrando-a com teu anel. Se ao voltares pela manhã, tu, ó rei, não encontrares tudo devorado por Bel, nós inapelavelmente morreremos. Ou morrerá Daniel por ter mentido contra nós. Falavam assim ironicamente porque tinham feito uma entrada secreta debaixo da mesa, e por ali eles sempre entravam e comiam tudo. Aconteceu que, depois deles saírem, o rei mandou pôr os alimentos diante de Bel. Daniel, então,
ordenou aos seus servos que trouxessem cinza e a espalhassem por todo o templo à vista apenas do rei. Ao saírem, fecharam a porta, puseram o lacre com o anel do rei e retiraram-se. À noite, como de costume, vieram os sacerdotes com suas mulheres e filhos e comeram e beberam tudo. O rei levantou-se ao romper da manhã e Daniel veio com ele. O rei perguntou: "O lacre está intacto, Daniel?" Este respondeu: "Está intacto, ó rei." Logo que abriu a porta, o rei olhou para a mesa e exclamou em alta voz: "Tu és grande, ó Bel, e não há em ti engano algum." Daniel apenas sorriu e deteve o rei para que não passasse mais adiante, e disse-lhe: "Olha o pavimento e considera de quem são as pegadas." O rei disse: "Estou vendo pegadas de homens, de mulheres e de crianças." E ficou furioso. Mandou trazer presos os sacerdotes com suas mulheres e crianças, que tiveram de mostrar-lhe a passagem secreta por onde entravam para comer o que estava na mesa. O rei mandou matá-los e entregou o ídolo a Daniel, que o destruiu junto com o seu templo. Havia também um grande dragão, ao qual os babilônios prestavam culto. O rei disse a Daniel: "Não vás me dizer que este não seja um Deus vivo, pois então adora-o." Daniel respondeu: "Eu adoro ao Senhor meu Deus, porque é Ele o Deus vivo. Se tu, porém, ó rei, me dás licença, eu mato este dragão sem espada nem bastão." "Eu te dou a licença", respondeu o rei. Daniel pegou piche, sebo e crinas, cozinhou tudo junto, fez uns bolos e meteu-os na boca do dragão. Este os engoliu e se arrebentou. Daniel disse então: "Eis o que estáveis cultuando." Tendo ouvido falar do que acontecera, os babilônios ficaram muito irritados e se reuniram contra o rei, dizendo: "O rei tornou-se judeu, destruiu Bel, matou o dragão e ainda executou os sacerdotes." E foram dizer ao rei: "Entrega-nos Daniel, senão nós te matamos, a ti e a toda a tua família." O rei viu que investiam contra ele violentamente e, constrangido pela necessidade, entregou-lhes Daniel. Eles o lançaram na cova dos leões, onde esteve por 6 dias. Havia na cova 7 leões, e todos os dias lhes davam 2 cadáveres e 2 ovelhas. Nessa ocasião, porém, não ganharam nada, para que devorassem Daniel. Na Judéia estava então o profeta Abacuque. Ele fizera um cozido, pusera pedaços de pão numa vasilha e ia ao campo a fim de levar essa comida aos ceifeiros. O anjo do Senhor disse a Abacuque: "Leva até Babilônia este almoço que tens, para dá-lo a Daniel, que está na cova dos leões." Abacuque respondeu: "Meu senhor, nunca vi Babilônia nem conheço essa cova." O anjo do Senhor pegou Abacuque pelo alto da cabeça, segurou-o pelos cabelos e, com o ímpeto do seu espírito, depositou-o em Babilônia à beira da cova. Abacuque gritou: "Daniel, Daniel, toma este almoço que o Senhor te mandou." Daniel disse: "Tu te lembraste de mim, ó Deus, pois não desamparas os que te amam." Levantando-se, Daniel comeu. E o anjo do Senhor imediatamente reconduziu Abacuque ao seu lugar. No 7º dia, o rei veio chorar por Daniel. Chegou à cova e olhou, e lá estava sentado Daniel. Exclamou então o rei em alta voz: "Tu és grande, ó Senhor, Deus de Daniel, e não há outro além de ti." E quanto aos que tinham provocado a sua condenação, mandou lançá-los à cova, e num instante foram devorados na presença do rei.
Livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 22 a 24. O saber é fonte de vida para quem o possui. Para os insensatos, sua própria insensatez é seu castigo. O coração do sábio ensina a sua boca e a seus lábios acrescenta a instrução. Palavras gentis são um favo de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Olá, eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. Aqui fala-se da restauração da nação e a nova aliança. Em antecipação à declaração da nova aliança, primeiro Israel e depois Judá, são asseguradas do amor de Deus e do seu propósito a tornar a reuni-las. De modo que os versículos 31 a 34 são o ápice espiritual do livro de Jeremias. Depois do fracasso da antiga aliança e a tentativa fracassada de Josias para restaurá-la, o desígnio de Deus aparece sob nova luz. Depois de catástrofe que não deixará subsistir senão um resto, uma aliança eterna será novamente concluída, como nos dias de Noé. As antigas perspectivas permanecem: fidelidade dos homens, a lei e presença divina, que assegura aos homens a paz e a prosperidade material. Ideal que se expressa na fórmula: eu serei vosso Deus e vós sereis meu povo. A novidade da aliança decorre de três aspectos. Primeiro, a iniciativa divina do perdão dos pecados. Segundo, a responsabilidade e a retribuição pessoais. Terceiro, a interiorização da religião. A lei deixa de ser carta puramente exterior para tornar-se inspiração que atinge o coração do homem sob a influência do Espírito de Deus, que dá ao homem um coração novo, capaz de conhecer a Deus. Acompanhamos hoje também o capítulo 14 do livro do profeta Daniel, o último capítulo, que encerra toda essa obra chamada Obra da Revelação, porque traz uma linguagem apocalíptica. E nesse último capítulo nós vemos o proceder vitorioso de Daniel. Daniel mata o dragão. E bem no finalzinho, curioso perceber que aparece como que uma duplicata do capítulo 6, falando de Daniel na cova dos leões, retratando a experiência vivida pelo profeta Daniel e, sobretudo, a atitude do Senhor que se recorda de seu servo e vem em seu socorro. De modo que, para aplicar concretamente em nossa vida a palavra, fiquemos hoje com os versículos 22 a 24 do livro de Provérbios, no capítulo 16, sobretudo o versículo 23, que vai nos dizer: o coração do sábio torna sua boca sensata e seus lábios ricos em experiência. O coração é o lugar das decisões fundamentais de nossa vida. Portanto, um coração sábio é capaz de tomar decisões sábias, sobretudo no modo de proceder e falar. Seus lábios, sua boca, proclamam coisas que edificam, que constroem, que renovam. Isso vale também para o testemunho de vida. É interessante perceber que no livro de Daniel, lá no finalzinho, se resgata novamente a experiência de Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque é um testemunho de fé, é um testemunho de vida. Isso vale para a nossa caminhada cristã. Muitos são os sinais do cuidado, da proteção, da bênção de Deus em nossa vida. Aprendamos o valor do testemunho. Como é significativo quando nós encontramos nas nossas comunidades paroquiais pessoas que ocupam um espaço de tempo para testemunhar, para nos dizer aquilo que o Senhor fez em suas vidas. Isso transforma realmente. Os mártires, os santos e santas são testemunhas, são pessoas que viveram
plenamente a sua fé, confiaram-se inteiramente ao Senhor e por isso mesmo receberam a coroa da justiça, por isso mesmo receberam a vida, pois Deus é a fonte da vida. Testemunha a tua fé. Se você já recebeu alguma bênção, não deixe de testemunhá-la. Perseverança. Deus te abençoe. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!